Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Salve, salve! E aí, tudo certinho, tudo jóia? Pessoal se cuidando, família tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Vamos seguindo aí mais essa procissão e mais uma aula, nossa longa jornada de matemática aí. Às vezes um pouco sombria, às vezes muito sombria, às vezes não é sombria, depende das circunstâncias, constelação. Então vamos lá. Sem mais delongas, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ser um prosseguimento no conteúdo que a gente viu na aula passada, que diz respeito aos números complexos, mas com outra abordagem. Na semana passada e na semana retrasada, nós vimos a forma algébrica de um número complexo, é a forma mais comum dos números complexos. Agora, nós veremos a nossa, que a gente chama de forma trigonométrica, ou forma polar de um número complexo. João, trigonométrica. Então vai envolver seno e cosseno, certo? Certo. Então vamos lá. O escopo da aula. O que a gente vai ver? A gente vai ver o que seria o nosso plano complexo, tá? Ou plano de Armand-Gauss, que foram os dois matemáticos que fizeram esse plano. Alguns elementos também do número complexo, na forma trigonométrica daí já. Módulo e argumento. Módulo a gente sabe para números reais. Por exemplo, módulo de menos 3 é 3. Módulo de 4 é 4. Por que módulo é sempre positivo? Porque módulo, por definição, ele é uma distância. O módulo de menos 3 é 3. Por quê? O módulo o que é? É a distância da origem até o ponto que você está avaliando. Até a origem é o 0. E você indo até o menos 3, você está andando 3 casas. Portanto, o teu módulo seria isso. Aqui para números complexos vai ser algo bem parecido também. Vamos lá. O plano complexo, ou plano de Armand-Gauss, o que ele constitui? Ele é uma representação geométrica de números complexos. E ele é definido da seguinte forma. O eixo horizontal vai corresponder ao meu eixo real, ou à minha parte real. E o meu eixo vertical vai corresponder ao meu eixo imaginário, ou ainda à minha parte imaginária. Cada ponto inserido nesse plano ele é chamado afixo. É o afixo de um número complexo. Lembra da forma algébrica? A mais BI? Aqui, como eu estou escrevendo a mesma coisa, só que agora o A vai ser meu X, né? Porque é meu valor X, e meu B vai ser meu Y, ou seja, meu valor do eixo X e meu valor do eixo Y. Então é a mesma coisa, só que de uma outra maneira, tá? Então o que eu quero dizer com isso? A gente vai representar todos os números complexos que a gente quiser nesse plano, tá? E vamos ver como agora. Olha lá. Aqui, ó. Visualização gráfica. Vamos lá. Vamos pegar o número complexo A aqui. 3 mais 3i. Então vamos lá. Parte real é 3. Parte real eu vou aqui. Na horizontal, ó, 3. Pronto. Parte imaginária aqui, ó, também é 3. Então parte imaginária é 3. Vamos lá. Juntou os dois, deu A. B. Parte real é menos 1. Parte real, menos 1. Parte real, menos 1. Aqui. Parte real, menos 1. Parte imaginária é menos i, né? Só que você não conta o i. Qual é o número que está na frente do i? 1. Olha lá, menos 1. I. C, menos 5. Então tá aqui, marcado no real, menos 5. Não tem imaginário. 4i, D, 4i, só tem imaginário, então você vai marcar no eixo imaginário no valor 4. E, 2 menos 2i, então você vem aqui, ó, real 2, imaginário, parte imaginária, menos 2. F, 4 menos 4 mais 6i, menos 4, parte real, parte imaginária
6. Beleza? Tá aí. É assim que a gente representa os números complexos nesse plano de Armand-Gauss. Beleza? Feito! Então vamos lá, então. Vamos seguir para o próximo conceito. Algumas considerações importantes aqui agora. Primeira delas. O número real está sobre o eixo real desse plano. Que faz sentido. Como aconteceu lá no menos 5. Ele está em cima do eixo real. Assim como o número imaginário puro, ele vai estar sobre o eixo imaginário. Como aconteceu aqui, ó, o 4. Beleza? Então são duas considerações importantes que você tem que ter em mente. Ok? Próximo conceito. Agora vamos ver o tal módulo. A gente conhece módulo de um número real. Né? A gente conhece módulo de um número real. Agora acontece. A gente está trabalhando com números complexos. Que tem a qual forma? Forma algébrica. A mais BI. E o que é esse módulo? Ele corresponde à distância entre a origem do plano complexo, ou seja, no 0, 0, até o ponto onde ele está. Ó, parte real A, parte imaginária B. Então ele está aqui. Esse ponto P está aqui. Graficamente corresponde a essa diagonal aqui, ó. Corresponde a esse tamanho, esse segmento aqui. Note o seguinte, ele está formando um triângulo, retângulo. Quais são os lados desse triângulo retângulo? Vamos olhar, ó. Aqui ele começa no 0 e vai até B. Então esse vertical ele vale B. B menos 0, B. Aqui na horizontal, ó, A menos 0. Então ele vale A. Então horizontal, também horizontal vale A. Eu quero a hipotenusa. Se eu conhecer o A e conhecer o B, eu posso fazer o quê? Pitágoras. Por quê? Pitágoras me dá a hipotenusa quando eu conheço os catetos. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo. Olha lá. O módulo corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo formado. Assim, pelo teorema de Pitágoras, que tem o quê? O módulo, que é esse tamanho ao quadrado, é igual a A ao quadrado, que é esse tamanho aqui ao quadrado, mais B ao quadrado. Sendo, o que é o A? O A está aqui, ó, no eixo real, então ele corresponde à minha parte real. E o meu B, ele está no meu eixo imaginário. Portanto, ele corresponde à parte imaginária do número complexo. Ok? Então, A, eu estou falando da parte real e B, da parte imaginária. Tirando a raiz quadrada aqui, né? Por quê? Porque o inverso da potenciação ao quadrado, no caso, né? É raiz quadrada. Você vai ter raiz quadrada dessa soma aqui, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa é a primeira expressão que você tem que gravar da aula de hoje. Que o módulo, o que é? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Seguindo, então, vamos para o conceito de inverso de um número complexo. Ou seja, quanto vale z elevado a menos 1? Ou 1 sobre z. Se eu quiser saber o inverso de um número complexo de forma rápida, como que eu faço? Então, vamos lá. Na aula 9, ou seja, na aula passada, a gente viu a seguinte relação entre o número complexo e o conjugado. Se eu pegar o número complexo, z, e multiplicar pelo conjugado, dá sempre A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente viu isso, essa relação. Só que agora, no slide anterior, o que a gente viu? Que esse A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente pode chamar de módulo ao quadrado. O que a gente pode fazer? Igualar as relações entre um e outro. Por quê? Porque se um vale A ao quadrado mais B ao quadrado e o outro vale A ao quadrado mais B ao quadrado, então os dois são iguais. Logo, z vezes z barra é igual a módulo de z ao quadrado. Passo z dividindo, fica z barra igual, que é o conjugado, módulo de z ao quadrado sobre z. Passo esse cara que está multiplicando, dividindo. Então vai ficar 1 aqui em cima sobre z, que é a mesma coisa que z elevado a menos 1, é igual ao conjugado, divididos pelo módulo ao quadrado. Ou seja, se eu quiser o inverso de um número complexo, é a mesma coisa que ou se eu pegar o conjugado e dividir pelo módulo dele ao quadrado. Ou seja, parte A ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então é uma formuleta que às vezes pode ser útil e rápida
para você calcular o inverso de um número complexo, tá? Você pode aplicar essa fórmula, tá bom? Beleza? Seguindo agora, argumento de um número complexo. O que é o argumento? O argumento é o ângulo formado do eixo x positivo até a minha diagonal. Então, esse movimento aqui, ó, essa abertura, ó, no sentido anti-horário, para vocês que estão sendo horário, vou ter que fazer assim, no sentido anti-horário, ou assim, isso, assim, isso. Então a abertura que corresponde ao eixo x com a diagonal vai ser o ângulo formado por essa abertura, é o meu argumento de um número complexo. Então, matematicamente, tratando aqui, representei ele no plano complexo, esse z, como a mais bi, ou seja, a parte real no a, parte imaginária no b, tem-se. Vamos lá, relações entre triângulos. Tangente é o coca, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é o cateto que está longe do ângulo. Quem está longe é o b, esse tamanho aqui. Então, b. Quem está colado, quem está junto no ângulo é horizontal, é o a. Portanto, tangente de θ é igual a b sobre a. Ou ainda, o θ o que é? É o arco tangente de b sobre a. O que é esse arco tangente de b sobre a? Vou escrever aqui. É o ângulo, tradução, cuja tangente é igual a b sobre a. É isso que quer dizer. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? É o ângulo cuja tangente é igual a b sobre a. Ok? Então, já passei uma expressão para calcular o módulo e agora essa expressão para calcular o argumento do número complexo. Tá? Então, conhecendo a forma algébrica, você consegue tranquilamente calcular módulo e argumento. Ok? É isso que você vai precisar. Vamos lá, vamos agora para os exemplos. Exemplo 1. Determine módulo e argumento dos seguintes números complexos. A igual a 2 menos 2i e b igual a menos 3 mais 3 raiz de 3i. Olha lá, vamos representar isso graficamente. Aqui, ó. Olha lá. Parte real é 2. Então, se vem no 2, na horizontal, faz uma linha aqui, ó, até o ponto. Parte imaginária, menos 2. Não conto i. Sempre não conto i, ó. Menos 2 aqui, ó. Beleza, fechou. No B, parte real, menos 3. Isso aqui. Opa, ficou torto. Esse ficou menos horrível. Ficou horrível, né? Jeito, falta de coordenação motora. Né? Parte imaginária vale 3 raiz de 3. Raiz de 3 vale 1,73, mais ou menos. Vezes 3 dá 5,19. Aproximadamente 5,2. Fica forçando essa linha aqui. Essa primeira linha. Que ficou bem torta. Mas deu para representar. 5,2 faz uma linha aqui. 5,2 no imaginário faz uma linha horizontal. Beleza? Achou, cruzou, é o A e o B marcados. Representação gráfica. Agora vamos entender o que é o módulo. O módulo é a distância do centro até o ponto. Está aqui. Esse é o módulo de B e esse é o módulo de A. Agora o que é o argumento? O argumento é igual na trigonometria. Lembra? Primeiro quadrante vai de 0 a 90. 0 até 90. Segundo quadrante vai de 90 até 180. Terceiro quadrante vai de 180 a 270. E o quarto quadrante vai de 270 a 360. Vamos olhar. Ele está no segundo quadrante, ou seja, o ângulo vai de 90 até 180. Aqui a gente usa a mesma ideia lá da trigonometria. A gente conta do eixo x positivo, sentido anti-horário. Sempre é assim. Eixo x positivo, sentido anti-horário. Tá? Sempre assim. Eixo x positivo, sentido anti-horário. Então, por isso que esse está no segundo quadrante. Ou seja, o B está entre
90 e 180. E o A está entre 270 e 360. Beleza? Resolução. Vamos lá. O A é 2 menos 2i. Quarto quadrante, θ varia entre 270 e 360. Vamos calcular o módulo. Módulo quanto vale? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Parte real ao quadrado. Parte real é 2, fica 2 ao quadrado. Mais parte imaginária. A parte imaginária é menos 2. Menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Mais menos 2 ao quadrado também dá 4. 4 mais 4, 8. Raiz de 8, 2. Raiz de 2. Esse é o módulo. Aqui. Argumento. Como que a gente calcula o argumento? Pela tangente. Tangente de θ é B sobre A. B quanto vale? Parte imaginária, menos 2. Parte real, 2. Menos 2 divididos por 2, menos 1. Agora, qual é o ângulo do quarto quadrante que a tangente dá menos 1? Para responder isso, a gente precisa retomar um conceito que a gente viu lá atrás, há muito tempo. Faz bastante tempo. Está na apostila 2, que é a parte de redução de quadrantes. Tá? Lá na aula 4 de trigonometria. Então vamos lá. Então, da trigonometria, da aula de redução de quadrantes, a gente tem que seguir os dois passos. Dois passos para encontrar esse ângulo. O primeiro deles é encontrar o ângulo do primeiro quadrante onde a tangente é positiva. Então, se aqui tivesse menos 5, você ia achar o ângulo onde fosse mais 5. Se aqui fosse menos 2, você ia achar o ângulo do primeiro quadrante onde desse 2. Se fosse 0, você ia achar onde... 0 não. Menos meio, você ia achar onde fosse meio. E etc, etc. Então, sempre vai usar o positivo e pegar o ângulo do primeiro quadrante. Depois, a gente vai usar o procedimento falta passa falta. Ou Federação Paulista de Futebol. Ou Federação Paranaense de Futebol. Pode pensar em qualquer outro esporte. Tá? Quais são as frases? Segundo quadrante, 180 menos alfa. Ou seja, quanto falta para 180. Terceiro quadrante, 180 mais alfa. O quê? Por quê? Quanto passou de 180. E no quarto quadrante é o quanto falta para 360. 360 menos alfa. A gente está fazendo tudo em graus, tá? Aqui não precisa estar em radianos, ok? Então vamos lá. Quarto quadrante é essa frasezinha aqui, ó. Aí. Então vamos lá. Vamos responder agora qual o valor de tangente. Esse cara é 1. Vamos lá. Vamos lá. Na tabelinha lá de ângulos notáveis, qual é o ângulo cuja tangente é 1? O ângulo é 45. Está na tabelinha lá de ângulos notáveis. É 45. Aplica a fórmula do quarto quadrante, que é o quê? 360 menos alfa. 360 menos 45, 315. Esse é o meu argumento. Tá bom. Eu queria módulo e argumento. Módulo. Já tinha encontrado com a fórmula anterior. 2 raiz de 2. E agora estou encontrando o argumento. Segundo. Item B. Número complexo qual que é? Menos 3 mais 3 raiz de 3i. Como está no segundo quadrante, o θ varia de 90 até 180. Vamos lá. Módulo, o que é? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Vamos lá. Parte real ao quadrado. Parte real é menos 3 ao quadrado. Mais parte imaginária. Parte imaginária é 3 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 3 ao quadrado dá 9, raiz quadrado cancela. Então fica 9 vezes 3, 27. 9 mais 27, 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Tangente de θ, aplicando a fórmula do argumento, que é B sobre A. Parte imaginária, 3 raiz de 3. Parte real, menos 3. Corta 3 com 3, resposta menos raiz de 3. Seguir a mesma ideia do item A. Para encontrar o ângulo do segundo quadrante, a gente vai usar 1. Encontrar o ângulo do primeiro quadrante, onde a tangente é raiz de 3. Vamos lá. Qual é esse valor? 60. Também está na tabelinha de ângulos notáveis. Lembra, tangente de 30 é
raiz de 3 sobre 3, ou 1 sobre raiz de 3. Tangente de 45 é 1, e tangente de 60 é raiz de 3. Então, por isso, esse alfa é 60. Segundo, usar o procedimento falta passa falta. Segundo quadrante, qual é a frase que manda? 180 menos alfa, porque é o quanto falta para chegar em 180. 180 menos 60, que é o alfa, 120. Então, o argumento é 120. Módulo 6, argumento 120. Beleza? Tranquilo? Então é assim que você operacionaliza os conceitos de módulo e de argumento de um número complexo, conhecendo, logicamente, a forma algébrica. É a partir dela que você vai chegar nesses valores. Ok? Beleza? Bom, vamos seguindo então. Forma trigonométrica de um número complexo. Visto esses dois conceitos, de módulo e de argumento, a gente consegue estruturar uma forma, além da forma algébrica, para se trabalhar com números complexos. Quais são as vantagens? É só complicar? Nessa aula talvez pareça que sim. Talvez pareça que é só para complicar. Mas não é. Algumas operações, como multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, são muito facilitadas se você usar forma trigonométrica. Muito facilitadas. Ajuda muito. Ou seja, você gasta muito menos tempo e o raciocínio fica muito mais simples de se trabalhar. Então tem sim vantagens. Então a forma trigonométrica do número complexo é estruturada da seguinte forma. Z é módulo de Z na frente. Então módulo de Z que a gente já conhece. Vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais I seno de θ. Onde o Z, módulo de Z é o módulo e o θ é o argumento, que a gente já sabe como calcular. Vamos demonstrar essa fórmula? Ou seja, vamos partir do A mais BI e chegar nesse cara aqui. A gente vai mostrar que as duas coisas são iguais. São iguaizinhas. Então, daqui a gente chega aqui. Beleza? Vamos lá. Demonstração. A forma algébrica do número complexo é determinada por A mais BI. Beleza. Morreu. Olha para esse triângulo aqui. Ó. Olha para esse triângulo aqui. Pay attention. Esse tamanho aqui, carinha aqui vale A. Esse carinha aqui vale B. Certo? Por quê? Número complexo. A mais BI. Então, horizontal é A. Imaginário é B. Vertical. Beleza. Vamos aplicar relações trigonométricas agora dos triângulos. Já que é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar. Vamos converter o A usando em função desse Z e o B também. Então vamos lá. A e Z. Cateto adjacente e hipotenusa em relação a esse θ aqui. Por que é cateto adjacente? Porque ele está junto. E ele é hipotenusa porque é oposto ao ângulo de 90. Então a gente pode usar cosseno, né? Cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que está junto, no caso o A. Hipotenusa é o módulo de Z. Portanto, o A é Z vezes cosseno de θ. Beleza. Aqui, o B o que é? Cateto oposto em relação a θ. Por quê? Porque ele está longe. Far away from θ. Sendo assim, cateto oposto por hipotenusa, seno. Aqui, seno, cateto oposto por hipotenusa. Corrido. Cateto oposto é o B, hipotenusa é o módulo de Z. Sendo assim, B é igual, passa multiplicando. Aqui o Z com o seno, fica Z vezes seno. Esse B que está dividindo, ele passa multiplicando. Assim como aqui. Ó. Esse Z que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Beleza? Achamos relação para o A e para o B. O que a gente faz? Substitui aqui. Ó. Pega esse cara, põe aqui. E pega esse cara e põe aqui. Beleza? Ó lá. Então ficou o quê? Z cosseno θ mais ZI seno θ. Note que ambas as parcelas têm Z, certo? Então você pode pôr em evidência. Coloca o Z, corta o Z daqui, corta o Z daqui. No primeiro vai ficar o cosseno de θ somente. E no segundo vai ficar I seno de θ. Está aí demonstrado a forma trigonométrica. Bem simples, tá? Para mostrar que elas são iguaizinhas. Se você chega em uma coisa, você chega na outra também. Tá? Vamos para o segundo exemplo. Tá? Segundo exemplo.
Converta os números complexos abaixo para a forma trigonométrica. Então o A, 2 menos 2i, e o B, menos 3 mais 3 raiz de 3i. Para usar a forma trigonométrica, a gente precisa do quê? Módulo e argumento, ou seja, módulo de z e θ. Ou seja, z com as barrinhas e θ. Tá? Só que peraí, esses números complexos eu já conheço. É da onde isso aqui? É do exemplo 1. O exemplo 1 a gente calculou módulo e argumento desse e módulo e argumento desse. Olha lá, só que são os mesmos. Então a gente já conhece tanto o módulo como o argumento. Já que a gente já calculou, a gente já mostrou como calcula, basta a gente colocar na forma trigonométrica. Beleza? Então esses valores a gente calculou no exemplo 1, aqui nessa aula mesmo, tá? No exemplo 1, no exemplo anterior. Então, o módulo de z no A valia 2 raiz de 2 e o θ valia 315. Sendo assim, aplicando a formuleta, que é essa fórmula aqui, ó, o que você tem? Módulo 2 raiz de 2 e substitui o θ por 315. Então vai ficar 2 raiz de 2, abre parênteses, cosseno de 315 mais i vezes seno de 315. Simples. Por quê? Porque a gente já calculou isso no exemplo 1. Ah, João, e se eu não tivesse calculado? Você ia ter que seguir os mesmos passos do item 1. Você ia fazer exatamente o que o exemplo 1 fez, exatamente igual, e depois aplicar a forma. Tá? Só para ficar bem claro, a gente só aplicou a fórmula porque a gente já tinha calculado os valores. Se não, não. B, menos 3 mais 3 raiz de 3i. Vamos lá. A gente calculou também no exercício anterior. Módulo de z valia 6 e o θ, o argumento, valia 120. Vamos aplicar agora a mesma fórmula. É igual. Módulo é 6, 6 vezes, abre parênteses, cosseno de 120 mais i seno de 120. Substitui o θ por 120. Tá bom. Só que aqui eu não mudei para B. Vou copiar a fórmula e é mesmo. Pronto. Beleza? Então a gente só pegou e só substituiu na fórmula porque a gente calculou no exemplo 1. Se não, tem que fazer todo aquele procedimento. Tá bom? Agora vamos partir para os exercícios. Tá? Vamos pegar os verdinhos e vamos resolver eles. Beleza? Vamos passar a régua. Considere o número complexo menos 2 mais 2i. Determine o módulo e o argumento desse número complexo. É bem parecido com aquele, só que aqui trocava todos os sinais, né? Era 2 menos 2i. Aqui é menos 2 mais 2i. Isso muda, porque esse cara aqui não está mais no quarto quadrante, ele está no segundo. Por quê? Parte real negativa e parte imaginária positiva. Logo, o θ tem que variar de 90 até 180. Módulo, raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Módulo, menos 2 ao quadrado, mais, que é a parte real, mais parte imaginária, 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4, 8. 8 é 2 raiz de 2, racionalizando. Mesma coisa, para o argumento, aplica a formuleta. Tangente de θ igual a B sobre A. Parte imaginária é 2, parte real é menos 2. 2 divididos por menos 2, menos 1. Vamos ter que aplicar o mesmo procedimento que a gente fez no exemplo 1. Ou seja, da trigonometria para encontrar o ângulo do segundo quadrante. Encontro do primeiro quadrante com sinal positivo, ou seja, faz tangente de alfa igual a 1. E depois aplica a frase do segundo quadrante, que é o quê? 180 menos alfa. Ou seja, quanto falta para chegar em 180. Com isso, tangente de alfa igual a 1. Qual é o ângulo? Tabelinha de ângulos notáveis. Pode ver lá, o ângulo é 45. Beleza? Por isso que é importante decorar aquela tabelinha de ângulos notáveis. Você não precisa ficar consultando. Tá? Agora vai aplicar a fórmula do θ. Θ quanto que é? 180 menos alfa. Por quê? Segundo quadrante. 180 menos 45, 135. Esse é o meu argumento. Módulo 2 raiz de 2. Argumento 135.
Beleza? Caso encerrado. Achamos módulo e argumento. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Número 2. Situações para resolver também. Escreva na forma trigonométrica os números complexos. A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a 4i, D igual a menos 5i. Olha aqui, ó. Marquei, ó, no plano complexo. A é 2, B é menos 3, porque são reais, então marco no eixo real. C é igual a 4i, marquei no eixo imaginário no 4. E D igual a menos 5i, marquei aqui. O que é módulo? Lembra que era módulo? Sem calcular. O que era módulo? Módulo é a distância da origem até o ponto. No A, quanto que é a distância do centro, do zero aqui, ó, até o ponto A? Do 0 até 2. Quanto que vale? 2. Então o módulo aqui, ó, eu não preciso nem calcular. Eu vejo aqui, ó, no olho, que é 2. Do B é 3, ó. Do 0 até o menos 3 eu ando 3 casas. Então a distância é 3. O módulo é 3. Aqui, ó. Quanto que é o módulo aqui? Quanto que é a distância? Do 0 até o 4. 4. Então o módulo de C é 4. E do D? 0 até menos 5. Qual é a distância que eu andei? Andei 5 casas. Então o módulo de D é 5. Então vamos lá, ó. Graficamente eu consegui ver. O módulo de A é 2. O módulo de B é menos 3. É 3, perdão. O módulo de C é 4. E o módulo de D é 5. Vamos para os ângulos. O A ele está em cima do eixo real positivo. Não tem nenhuma abertura. Então eles são colados. Está aqui o A, a linha do módulo e a linha do eixo. Eles estão em cima. Então não tem ângulo nenhum. É 0. Do C, quanto que seria? Ó, 0, 90. Então do C é 90. E do B, 180. E do D, 270. Olha lá. Módulo é a distância da origem até o ponto estudado. Então tá aqui os módulos. Ah, João, eu posso aplicar fórmula? Pode. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Pode aplicar. Tranquilamente. Você conhece, tem ali tanto parte real como parte imaginária. Você pode aplicar, você vai chegar nesses valores aqui. Tá? Então eu só quis fazer ele de uma forma geométrica. De uma forma que vocês consigam visualizar. O que é um módulo? O módulo é a distância. Da origem até o ponto. Você anda quantas casinhas? A gente está andando quantos metros? Então você anda em 2 metros. Então é 2. Entendeu? Então essa é a ideia. E o argumento, como eu mostrei ali no desenho. O θ A é 0. θ B 180. θ C 90. E o θ D 270. Como também já expliquei. Sendo assim, tendo módulo e argumento, é só pôr na fórmula. A, 2 cosseno de 0 mais I seno de 0. Ó, módulo e substituir o argumento. B, 3 cosseno de 180, substituir o θ por 180, mais I seno, substituir o θ por 180. Módulo, substituir por 4, cosseno de 90, mais I seno de 90. D, substituir o módulo por 5, θ por 270. Ah, João, vou calcular, substituir o seno de 0, vou dizer quanto que vale. Ah, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Vou calcular, fazer distributivo. Dá certo? Se você fizer isso, se você pegar, substituir os senos pelos valores, você vai chegar na forma algébrica. A forma trigonométrica, você tem que deixar o cosseno aqui quietinho e o seno aqui quietinho. Se você substituir pelos valores, você vai voltar para a forma algébrica. Tá? É isso. A partir do momento que você colocar seno de 180 é 0 e cosseno de 180 é menos 1, se você fizer isso, você vai chegar na forma algébrica. Fazer a conta, vai chegar na forma algébrica. A forma trigonométrica, você tem que deixar o cosseno e o seno quietinhos. Não podem mexer. Tá bom? Essa é a ideia. Ok? Belezinha? Belezinha? Bom, respondido a questão 2, vamos para a próxima. Questão 3. Escreva na forma trigonométrica o número complexo. Z igual a 2 menos 2 raiz de 3i. Vamos analisar. Qual quadrante que ele está? A parte real é positiva. Então ele está na direita. Né? Para vocês à esquerda. Direita. Isso. Aí. E menos 2 raiz de 3 ele está para baixo. Direita e para baixo é quarto quadrante. Então, θ varia entre 270 e 360.
Vamos lá, módulo. Primeira coisa, módulo. Módulo quanto que é? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Parte real. Parte real é 2, 2 ao quadrado. Mais parte imaginária, menos 2, raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrado cancela. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Esse é o módulo. Argumento. Qual é a fórmula para achar o argumento? Tangente de θ igual a B sobre A. Vamos lá. B. Parte imaginária. Menos 2, raiz de 3. Parte real. 2. Cancela 2, corta os 2. Fica menos raiz de 3. Mesmo procedimento dos exemplos anteriores. Tem que achar o positivo do primeiro quadrante. E depois aplicar o procedimento FPF. Falta passa falta. Vamos lá. Deve-se encontrar o ângulo do primeiro quadrante, onde a tangente é raiz de 3. E depois aplicar quanto falta para chegar em 360, que é a mensagem do quarto quadrante. Sendo assim, então, qual o valor da tangente da raiz de 3? Esse valor é 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Aplicando a frasezinha, quanto falta para 360? 360 menos alfa. 360 menos 60, o θ, que é o argumento, vale 300. O 3 não ficou em vermelho, mas era para ter ficado. Então, o argumento θ é 300 e o módulo é 4. Achamos módulo e argumento? Sim. Achou o módulo e argumento, você consegue colocar a forma trigonométrica. Módulo na frente, 4, abre parênteses, cosseno de θ, θ é 300, mais I, seno de θ, θ é 300. Tá bom. Achou o módulo e argumento, é só aplicar na formuleta. Tá bom. Não precisa desenvolver, calcular nenhum cosseno, nada. Nem deve. Tá. É que não precisa, não deve fazer. Para aí no cosseno e no seno. Ok? Vamos lá. Último exercício. Determina o lugar geométrico dos afixos dos complexos Z, tais que módulo de Z menos 2i é igual a 3. Então eu vou chamar o meu Z de x mais yi. Eu podia chamar de A mais bi. Mas para visualizar uma equação, fica melhor chamar de x mais yi. Tá? Só uma questão de estética. Então vamos lá. X mais yi menos 2i. Substitui o Z por isso aqui. Ó. Z virou isso. Tá bom? O que eu fiz? O i eu coloquei em evidência, porque ele está em comum nesses dois. Então ficou x mais y menos 2i. Se você me perguntasse a parte real, qual seria? X. Se você me perguntar a parte imaginária, qual seria? Y menos 2. O que é o módulo? Não é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado? Então foi isso que eu fiz. Ó, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada. E isso vale 3. Porque ele disse, o módulo vale 3. Elevando ao quadrado, o que você tem? Para o quê? Tirar a raiz. Você tem x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, ou 9. Essa equação, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, mais, que é igual a 9, ou 3 ao quadrado, o que ela representa? O que é essa equação? Ela é uma figura geométrica. Tá? Ela é uma circunferência. Se você colocar isso num software gráfico, por exemplo, o GeoGebra que eu usei aqui, mas pode usar qualquer outro, você vai ver que representa uma circunferência. Não vou deduzir a equação de circunferência aqui. O professor William, da Matemática C, acho que o professor Matsuda, na outra turma, vão fazer essa dedução da equação de circunferência para vocês, vão fazer um Pitágoras, distância entre ponto, etc. Vamos fazer lá. Então, só acredite que no momento, caso você duvide, que é uma equação de circunferência. Então, ela é uma equação de raio 3, que é esse cara está ao quadrado, então ele é raio 3. E o centro é localizado em x igual a 0, porque tem x menos nada aqui, ó. Não tem x menos 1, nem x menos 2. E aqui é y menos 2, então o centro é 2 no y. Ó. Se você pega o A e faz pega lá o compasso raio 3, você vai ver que é exatamente esse desenho. E é essa equação aqui. Então esse é o tal lugar
ou local geométrico dos afixos. Por quê? Porque ele deu só uma equação para você. Para você encontrar um número complexo específico, ou ele te dá o A e o B da forma algébrica, ou o módulo e o argumento. Se ele te dá só uma das duas coisas, você tem infinitas combinações que são representadas por esse desenho. Por exemplo, se ele te falar que o teu B vale 3. Ah, eu consigo falar que o meu B vale 3? Então, o meu número complexo, ele está aqui, ó. Meu local geométrico, meu lugar geométrico é toda essa linha aqui, ó. Que eu não sei onde que ele está. Eu não sei qual que é o A para marcar o ponto. É isso que ele está me dizendo. Então, o meu local geométrico nessa situação de B igual a 3 seria esse. Seria essa linha aqui, ó. Na linha do módulo, ela fica um pouco diferente. Fica nessa circunferência. Ele podia dar também no argumento. Aí ficaria uma reta inclinada. É bem possível. Tá? Só para ilustrar. Beleza? Bom, findados os exercícios da aula 10, a gente encerrou. Já, que pena! Já encerramos. Ó, já foi, mais uma apostila. Passamos a régua na apostila 5, tá? Na próxima aula a gente vai continuar nesse assunto de forma trigonométrica, só que a gente vai ver as vantagens dela, porque agora a gente só viu problemas, né? Vimos um módulo, vimos um argumento, vimos não sei o que, só vimos um problema. Vamos ver para que isso, talvez uma aplicação um pouco maior, algo que ajude, tá? Em comparação pelo menos com a forma algébrica. Embora a forma algébrica seja, aqui no nosso contexto, muito mais relevante, muito mais significativa, se for para você escolher o qual você aprende, é a algébrica, sem dúvida nenhuma. Mas se possível, dá uma olhada na forma trigonométrica também. Senão a aula 11 vai ser bem tensa daí, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu desejo para vocês uma boa semana, bom estudo, fiquem bem, se cuidem, aproveitem o feriado, tá? Acho que vai ter aula, mas mesmo assim aproveite o feriado. E é isso aí, pessoal. Até mais!